Então, eu queria também, então, cumprimentar o nosso procurador Fabiano Dall'Asen, cumprimentar o senhor presidente Polo por esse tempo histórico. Nós tivemos alguns poucos problemas diante de tamanho desafio da Assembleia funcionar tão intensamente como esse ano funcionou. E a sua condução foi muito importante. E aí, nesse sentido, eu somo as palavras e elogio o funcionamento do Ministério Público. Nós realmente, com o perfil de cada promotor diferenciado, doutor Dall'Asen, nós tivemos atendimento, sim, nós tivemos a presença, a atuação intensa do Ministério Público num ano em que tudo que era sólido, né, se desmanchou no ar. Mas eu quero situar essa importância dessa atuação num tempo que nós estamos vivendo, que é um tempo de redução democrática. Nós mesmos aqui na Assembleia Legislativa, no ano passado, tivemos a retirada de plebiscito, de consulta à população sobre a venda das estatais gaúchas. E nós temos um outro projeto tramitando nessa casa, retirando a consulta sobre o Banrisul. Nós temos um projeto tramitando nessa casa, estabelecendo teto de políticas sociais. Nós temos no Brasil medidas restritoras, se dá para usar essa palavra, né, que se restringem muito a possibilidade do Estado público brasileiro atuar nas políticas sociais tão necessárias para a população brasileira e que tanto buscam o apoio do Ministério Público. Nós temos, do outro lado, um ataque, uma responsabilização ao serviço e ao servidor público. E nesse sentido eu quero dizer, e eu dizia ontem, inclusive no plenário, que nós temos uma atuação brilhante da saúde, dizendo que são servidores públicos, mas são sistematicamente atacados por aqueles que acham que o Estado é grande, que o Estado é inoperante, que atrapalha, inclusive, o desenvolvimento e que é incompetente. E eu quero dizer que o Ministério Público aqui são todos servidores e servidoras públicos e provam o contrário. Provam que não há país justo, não há justiça social, se não tiver guarida em políticas públicas redistributivas, protetivas, garantidoras dos princípios constitucionais. Por isso, muitas vezes, nosso limite no parlamento, onde a divergência sobre o Estado público, sobre direitos e sobre quem deve garanti-los, se expressa porque expressa a proporcionalidade da sociedade, mas muitas vezes buscamos no Ministério Público guardião dos direitos fundamentais e da Constituição, essa ajuda, e quero dizer que ela é extraordinariamente fundamental. Mas, por fim, ao elogiar muito, fortalecer e dizer que conta conosco, eu não vou falar pela bancada como um todo, porque alguns colegas ainda falarão, mas eu tenho certeza que é a opinião de toda a nossa bancada do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Nós não temos como não contar com o Ministério Público exatamente para que a voz da sociedade seja ouvida. O Ministério Público tem feito um esforço, o doutor Dall'Asen se remeteu agora e se referiu a isso, um esforço muito grande para não judicializar. E só judicializar quando o Ministério Público entende que não houve formas de mediar no diálogo e que precisou buscar na justiça e só buscou porque tinha um direito líquido certo. Eu entendo, doutor Dall'Asen, e gostaria de pedir que o Ministério Público fizesse ainda mais esforço de ouvir a voz da sociedade. Que o mediar e que a mediação, não só o mediar instituto, mas a mediação, desse voz, desse muita voz à sociedade. Porque nós estamos em déficit democrático muito grande, nós vivemos isso na pandemia, Governo estadual e governo Porto Alegre em especial, que eu posso falar mais, determinando fechar, abrir, determinando escola, grupo de risco, sem consulta, sem respeito à gestão democrática da escola pública. E não é possível que nós não tenhamos uma forte guarida no Ministério Público para respeitar o protagonismo através da gestão democrática. Porque senão aí renunciamos ao capítulo 1, ao que diz a Constituição, que todo poder emana do povo e será exercido em seu nome por seus representantes ou diretamente. Então, eu insisto no tema democrático,
vai exatamente também fortalecer o Ministério Público, as políticas públicas, e que as soluções para o Estado brasileiro não passem por retirar direitos e destruir o funcionalismo público, que lamentavelmente tem sido a tônica nos últimos tempos. Eu também, a Defensoria, na pessoa do Defensor-Geral Antônio Flávio de Oliveira, essa oportunidade de conhecer, de nos apropriarmos do conjunto da atuação desta instituição, jovem instituição. Já me referi ao Ministério Público, quero falar um pouquinho mais da Defensoria, né? Seguindo na mesma linha que já dizia, mas dessa vez ressaltando que talvez a Defensoria não tenha o mesmo prestígio, né? O Ministério Público, o Tribunal de Contas, que tratam dos grandes temas, prestígio entre aspas, né? Porque atuam diante de cada indivíduo, de cada pessoa, de cada criança, de cada família que precisa do imediato atendimento de uma necessidade. Mas não só. Em alguns momentos eu vivi uma atuação de coletivos. E eu quero dizer que, diferente, talvez, do que possam pensar, que essa atuação tem um valor extraordinário. Quando eu vi os números, eu me apavorei. Eu conhecia um número da ação civil de vagas na educação infantil, que o Pepe Vargas, o nosso deputado, já se referiu. Só em Porto Alegre, 3.048 ações, vagas solicitadas para crianças em necessidade de vaga para creche, de estar na escola ou até em idade obrigatória. Se a gente pensar que isso diz respeito a uma política pública fundamental de proteção da infância, de garantia do sucesso escolar na sequência, de liberdade e autonomia para a vida das mulheres, para elas poderem buscar trabalho e conseguir uma qualidade melhor de vida para a sua família, multiplique isso e veja que dimensão de política pública, em que dimensão de política pública atuam os senhores e as senhoras. E eu olhava, assim, os números sobre alimento, moradia, educação, são números extraordinários. Extraordinários. Mas eu quero ressaltar que o empenho da Defensoria em estar nas reuniões, estar nos momentos de debate da política pública geral, com o conhecimento de causa que tem por viver as situações pontuais, esse empenho, essa participação tem uma pertinência, tem uma qualidade muito diferenciada para que a gente avance nas tarefas que nós do Legislativo temos, que é fiscalizar essas políticas, que é gerar essas políticas, que é avalizar, ou que votar, que conformar essas políticas. E eu tenho vivido isso. E tenho vivido o empenho, eu quero aqui, citando duas defensoras, mas eu adoro, amo e reconheço o empenho em cada uma das causas, que não é um empenho burocrático de assinar um papel e encaminhar um pedido de vaga ou encaminhar uma reabertura, como é o caso da CEUACA, Casa de Estudante, está fechada há 4 anos. E eu quero citar a doutora Isabel Wechsel, porque ela se empenhou em diálogo com o governo do Estado, com a Justiça, com os estudantes, conosco no Parlamento. Foram inúmeros movimentos. Imaginem que uma causa implica inúmeros movimentos, estudos, processos, representações, e às vezes a causa é frustrada, mas eu consigo ver a fibra, a dedicação, o amor, palavras que eu vi, a questão da solidariedade, da humanidade que eu vi no seu relatório, doutor Antônio. Quero citar a doutora Andréa Paz. Doutora Andréa Paz também, a dedicação de ir no lugar, de fotografar, de acompanhar, de tentar o diálogo, de fazer escuta longa, pacienciosa dos sujeitos que estão perdendo direitos, doutora Andréa. Me emocionam e me orgulham de ser colega trabalhadora pública. Quando todos desistiram, a senhora está lá. E eu, quando falo da senhora Andréa, quando falo da Isabel, eu quero falar de todos os defensores e defensoras
que parece que tem esta vocação, essa determinação. Então, quando a doutora Andréa não se conforma junto com mães e pais, que se fecha a escola, uma escola com o nome Rio Grande do Sul, e compreende a nossa angústia, a nossa dor, a ocupação, e vai no último instrumento, aí eu digo, eu acredito no valor destas instituições para não deixar que o país se conforme a decisões arbitrárias e a redução de democracia, que eu falava já ao falar sobre o Ministério Público. Nós vivemos num país democrático. Só desde 88 para cá que nós temos estabilidade democrática relativa. Todo o nosso enunciado, presidente, eu já vou terminar, de 88, que são as lindas utopias que conseguimos escrever na Constituição, ainda estão devendo de nós o desdobramento na vida real, a realização na vida real. E, infelizmente, nós temos um ataque à Constituição, aos direitos, aos sistemas de proteção, como o da saúde, da previdência, antes de eles se realizarem plenamente. E eu aqui valorizo, parabenizo e fortaleço a Defensoria Pública porque está ainda lutando, como nós, como muitos de nós, para que a Constituição de 88 se realize e que não renuncie a esses direitos que esse país rico. Doutor Dalazen, esse país não é pobre. Nós não temos pouco dinheiro, doutor Dalazen. Estão vendendo a Petrobras, estão vendendo a Refap, estão defendendo o nosso ouro, as nossas riquezas. As grandes fortunas não são taxadas e os impostos são regressivos. Há saídas no país para financiar os direitos. E eu não quero jamais estar ao lado dos que se conformam com menos direitos, porque acham que poucos podem concentrar riquezas, renda e poder nesse país. E a Defensoria está na contramão. E o Ministério Público, sempre que compra essas lutas, está na contramão dessa ideia de que não há lugar para todo o povo brasileiro numa vida com dignidade, numa vida com democracia e numa vida sem violência. Então, parabéns às duas instituições. Obrigada. Força. Continuem firme nas suas missões, que são das mais generosas.